Forças de atrito. As forças de atrito são forças entre superfícies que se opõem ao movimento relativo entre elas. Então, são aquelas forças que impedem de escorregar. São causadas pelas irregularidades que se encaixam e pelas junções formadas. Vamos ver isso numa figura aqui que esquematiza isso. Então, se eu tenho um objeto apoiado numa superfície horizontal, se isso for ampliado, observado em um microscópio, vamos ver que tanto a superfície do objeto quanto a superfície na qual ele está apoiada possuem irregularidades. Essas irregularidades podem se encaixar, dificultando o movimento. Então, algumas superfícies, como uma pedra arenito, uma lixa, essas irregularidades são visíveis. Em outras superfícies, como um vidro, por exemplo, essas irregularidades são microscópicas e não podem ser vistas a olho nu. Essas irregularidades fazem com que menos de 1% das superfícies do bloco e da superfície horizontal realmente entrem em contato. Nos demais espaços vai ficar ar entre elas. Mas lá onde elas entram realmente em contato, eu tenho uma junção. Aí sim, há ligações de atração entre os átomos que fazem com que uma superfície tende a ficar aderida à outra, dificultando fortemente o movimento entre as superfícies. Então, as causas do atrito são os encaixes entre as irregularidades e as junções. O tribômetro horizontal é um instrumento que me permite medir forças de atrito. Basicamente, é uma montagem instrumental para medir forças de atrito. Feita desta maneira aqui, eu coloco um bloco sobre uma superfície horizontal, ligo ele uma corda que passa uma rodando e suspende ali um copo onde eu posso colocar algum material para aumentar a massa. Então, o bloco M comprime a superfície com uma força normal N. E eu posso aumentar essa força normal se eu colocar pesos sobre o bloco de massa M. A massa do copo M minúsculo pode aumentar se eu colocar um líquido, areia ou britas, até que o bloco fique na iminência de escorregar. Então, cada vez que eu aumentar a massa do bloco aqui, também vai aumentar a força de atrito para que o sistema permaneça com força resultante zero e continue em repouso. Na classificação dos atritos, eu tenho o primeiro atrito, o atrito estático. Ocorre quando o sistema está em repouso. A força de atrito entre o corpo de massa M e a superfície horizontal é igual ao peso do copo de massa M. Então, qualquer situação em que eu tenha atrito estático, a força de atrito estático é igual à força que é aplicada para tentar movimentar um objeto. Se você empurrar uma mesa com uma força pequena, vai surgir entre os pés da mesa e o chão uma força de atrito estática que vai impedir o movimento da mesa. E essa força aumenta à medida que você aumenta a força para empurrar a mesa, até você romper as irregularidades e as junções, e aí você sai do atrito estático. Se aumentar a massa do copo, a força de atrito aumenta até atingir o limite, isto é, a força de atrito estático máxima, quando o copo de massa M está na iminência de escorregar. Quer dizer, aumentei o copo até chegar no limite, naquela força máxima que as irregularidades e as junções podem fazer. Qualquer acréscimo na força na massa do copo ou uma vibração na mesa, uma leve batida na mesa, pode ser o suficiente para romper algumas junções ou encaixes, e aí eu vou superar a força de atrito estático máximo e ele vai começar a escorregar. A força de atrito máxima, Fatimax, depende da força normal, N, que comprime as duas superfícies, e do coeficiente de atrito estático, que depende das características da superfície. Então, a normal é mais ou menos fácil de compreender. Se eu comprimir mais o bloco contra a mesa, mais irregularidades vão se encaixar e mais junções vão se formar. Mais difícil vai ser fazer o bloco escorregar.
E das características da superfície, então tem superfícies com mais irregularidades para se encaixar, tem superfícies com menos irregularidades para se encaixar. Isso vai mudar o valor da força de atrito. Mas não adianta imaginar que eu possa polir uma superfície até eliminar todo o atrito. Se eu conseguir eliminar todas as irregularidades, eu vou aumentar muito o número de junções. Então, até um certo limite, vale a pena você polir uma superfície para diminuir o atrito, porque você diminui as irregularidades que podem encaixar. Mas a partir de um certo limite, começa a ter um aumento mais rápido do número de junções. E aí o atrito começa a aumentar à medida que você vai polindo as superfícies. A equação para calcular a força de atrito máxima vai ser μe vezes n. O μe é um coeficiente de atrito que vem em tabelas. Para cada material você tem um valor de coeficiente de atrito estático. E n é a força normal. Então essa vai ser a terceira equação da unidade 2C. O atrito cinético ocorre quando um corpo de massa m escorrega sobre a superfície horizontal. Então agora, rompeu algumas irregularidades e o atrito cinético é, por isso, menor do que a força de atrito estático máximo, porque você vai ter menos encaixes e menos junções durante o movimento. A força de atrito cinético, representada por força ATC, depende da força normal e do coeficiente de atrito cinético. Então a equação é idêntica à anterior. A força de atrito cinético vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então essa é a minha quarta equação da unidade 2C. Atrito de rolamento. É a terceira forma de atrito que nós vamos estudar. É o menor dos atritos entre superfícies. Ocorre quando uma superfície curva, como a roda, rola sobre uma superfície plana. A força de atrito de rolamento, φr, depende da força normal N e do coeficiente de atrito de rolamento, μr. Então, a força de atrito de rolamento vai ser coeficiente de rolamento vezes a normal, é a nossa quarta equação. Essa equação aqui vale no caso de cilindros ou rodas que estão girando sobre uma superfície. Atrito dinâmico. Ocorre quando um corpo se movimenta dentro de um meio material e será estudado qualitativamente. Então eu tenho atrito dinâmico quando o carro ou o avião se movimenta dentro do ar, o peixe ou o submarino se movimenta dentro da água. Pode ser aerodinâmico em gases, então para qualquer gás eu teria atrito aerodinâmico, mas o nome aero porque o gás onde mais vai se analisar e mais importante no cotidiano é o ar. Ou hidrodinâmico em líquidos, também hidro vem de água, então a situação mais comum de atrito hidrodinâmico seria na água, mas ele também vale para o escoamento de líquidos como óleos e combustíveis líquidos. Depende da forma do corpo. Formas que provocam mais turbulência sofrem mais atrito dinâmico. Então, quando eu tenho um objeto que se movimenta no ar, de modo que ele provoca muita turbulência no ar, eu vou ter muito atrito dinâmico. Se é um objeto que consegue se movimentar provocando pouca turbulência, eu vou ter pouco atrito dinâmico. Ele depende da velocidade. Velocidades maiores implicam mais atrito dinâmico. Uma maneira prática de você sentir isso é tentar correr dentro da piscina. Então, se você se movimenta lentamente, a força de resistência da água é facilmente superada, você consegue caminhar tranquilamente. Mas se você tentar correr, a força de atrito da água aumenta muito e você vai ter dificuldades sérias de se movimentar. Depende da densidade do meio. Meios mais densos provocam mais atrito dinâmico. Podemos comparar água e ar. O ar é muito menos denso que a água e por isso tem um atrito dinâmico bem menor. E por fim, depende da viscosidade. Meios com maior dificuldade de escoamento provocam mais atrito dinâmico. Então, se você pegar, por exemplo, melado e água, as suas densidades
aproximadamente iguais. Mas o atrito na água vai ser menor porque ela escoa melhor do que o melado. Lubrificantes e antiabrasivos são colocados em superfícies para reduzir o atrito entre elas, pois dificultam os encaixes e as junções. Então, se eu tenho uma superfície e colocar entre elas um óleo lubrificante, vai ter menos encaixes e menos junções, logo eu vou ter menos atrito. Lubrificantes são líquidos. Nos metais são usados óleos para evitar a oxidação também. Mas a água funciona como lubrificante para borracha e asfalto. Então, qualquer líquido em si pode ser um lubrificante. Claro que, na maioria das situações, nós trabalhamos com máquinas feitas com metais, onde se mostra vantajoso o uso de óleos, porque a água provocaria uma forte oxidação e aí os metais daqui a pouco iam enferrujar e não funcionaria mais a máquina. O líquido sinovial lubrifica as articulações. Então, nas articulações, nós temos um dos menores coeficientes de atrito cinético da natureza. E quando esse líquido sinovial é alterado ou não tem na quantidade suficiente nas nossas juntas, provoca fortes dores. E às vezes ele pode também sofrer alterações e ter cristalizações, que também aumentam o desgaste da cartilagem, provocando dor. Antiabrasivos são pós usados para reduzir o atrito. Entre eles dá para citar o talco e a grafite. Muitas vezes os chaveiros vêm e colocam grafite para dentro das fechaduras, porque esse grafite vai lubrificar as peças que tem que encaixar para o funcionamento da chave. A tabela 1 mostra alguns coeficientes de atrito. Então, por exemplo, quando eu vou atritar aço sobre aço, que é uma situação bastante comum na indústria mecânica, o coeficiente de atrito estático é 0,74, o coeficiente de atrito cinético é 0,57 e o atrito de rolamento, quando uma peça de aço rola sobre outra peça de aço, é de 0,001. Madeira sobre madeira, o atrito estático 0,3, o atrito cinético 0,2 e o atrito de rolamento 0,065. Quando o atrito aço sobre aço lubrificado, colocou-se óleo entre eles, o atrito estático reduz de 0,74 para 0,15, praticamente fica 1/5 só do atrito, e o atrito cinético diminui de 0,57 para 0,06. As juntas dos ossos com o líquido sinovial, o atrito estático é de 0,01 e o atrito cinético é de 0,003. Borracha sobre o asfalto, então pneus com asfalto. O atrito estático é de aproximadamente 1, o atrito cinético é de aproximadamente 0,8 e o atrito de rolamento é de 0,015. Os coeficientes de atrito não têm unidade de medida porque são obtidos dividindo uma força de atrito por uma força normal. Como as duas forças vão ter a mesma unidade de medida, o coeficiente de atrito fica sem unidade de medida. Então, aplicação 1 sobre atrito. Em um tribômetro, um bloco de massa de 162 gramas, colocado na superfície horizontal, fica na iminência de escorregar quando é puxado por uma corda na qual está suspenso um copo com 104 gramas. Determine. Letra A. A força normal entre o bloco e a superfície. Então, a força normal é igual ao peso do bloco, portanto, a força normal é massa do bloco vezes gravidade. A massa do bloco são 162 gramas, convertidos em quilos, e a gravidade é 9,81. Então, 0,162 vezes 9,81 igual 1,589,22 newtons é a força normal entre o bloco e a superfície. Pergunta B. A força de atrito máximo entre o bloco e a superfície. Então,
o bloco está na eminência de escorregar quando o copo tem massa de 104 gramas. Então, nesse caso, a força de atrito máxima é igual ao peso do copo. Ou seja, a massa do copo vezes gravidade. 104 gramas são 0,104 quilos. Então, ponto... 0,104 vezes 9,81. A força de atrito máxima é de 1,02024 newtons. Pergunta C. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície. Então, a força de atrito máxima é coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, isolando o coeficiente de atrito estático, eu tenho que a força de atrito máxima, o coeficiente de atrito é igual a força de atrito máxima dividido pela normal. Então, a força de atrito máxima é 1,020 dividido por 1,58922 igual. Então, o coeficiente de atrito vai ser de 0,64198 e não tem unidade de medida, porque é uma força dividida por outra força. Pergunta D. A massa do copo para deixar o sistema na iminência de escorregar, se colocar um copo de 147 gramas sobre o bloco. Então, nesse caso, a força de atrito máxima é coeficiente de atrito vezes a estático vezes a normal. A força de atrito máxima é a massa do copo vezes a gravidade. O coeficiente de atrito estático nós acabamos de calcular. A nova força normal vai ser a massa do bloco, M maiúsculo, mais a massa do corpo, que é de 147 gramas, vezes a gravidade para converter em newtons. Então, como eu tenho que multiplicar pela gravidade aqui e multiplicar pela gravidade aqui, eu posso simplificar as gravidades e a massa vai ser coeficiente de atrito estático vezes a soma da massa do bloco mais a massa do corpo de 147 gramas. Ou seja, a massa vai ser 0,64198 vezes a soma de. Então, 162 vezes... 162 mais 147 igual 309 gramas vezes 0,64198 igual 198,37 gramas deve ser a massa do copo para deixar na eminência de escorregar se tiver um corpo de 147 gramas sobre o bloco. Então, agora, a segunda aplicação. Uma caixa de madeira de 125 kg deve ser movimentada sobre uma superfície horizontal, também de madeira. Use os coeficientes de atrito apresentados na tabela e determine. Então, primeiro, a força necessária para que a caixa fique na iminência de escorregar, comece a escorregar. Então, essa é a força de atrito máxima, que vai ser coeficiente de atrito estático vezes a normal. O coeficiente de atrito estático na tabela é 0,30. A massa é de 125 kg vezes 9,81 para converter para newtons. Então, ponto 3 vezes 125 vezes 9,81, 367,875 newtons. Pergunta B. A força necessária para manter a caixa escorregando com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, a força resultante é zero, então essa força vai ser igual, a força necessária para manter escorregando com velocidade constante é igual ao atrito cinético.
Então, a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. O coeficiente de atrito cinético é 0,20 lá na tabela, vezes a massa vezes gravidade. Então, 0,2 vezes 125 vezes 9,81 igual 245,25 newtons para manter a velocidade da caixa constante. E a letra C, a força necessária para movimentar a caixa se ela estiver apoiada sobre rodas de madeira. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com a força de atrito de rolamento. Então, o atrito de rolamento é o coeficiente de rolamento vezes a normal. O coeficiente de atrito de rolamento é 0,065. Então, 0,065 vezes 125 vezes 9,81, 79,706 newtons para movimentar a caixa se ela estiver apoiada sobre rodas, também de madeira.